Hoje nós vamos começar com uma pergunta desconfortável também, mas extremamente comum. Por que você continua fazendo coisas que sabe que te fazem mal? Por que, mesmo entendendo racionalmente, você acaba voltando para padrões antigos, mesmos tipos de relacionamentos, mesmas reações, mesmas decisões? E talvez a pergunta mais difícil: se você já percebeu o padrão, por que você ainda não conseguiu sair dele? Uma das experiências mais comuns da vida humana é a sensação de repetição. Pessoas frequentemente se percebem presas a ciclos comportamentais que parecem se reproduzir ao longo do tempo, mesmo quando existe consciência de que esses padrões são prejudiciais. Relacionamentos semelhantes que se repetem, escolhas recorrentes que levam a resultados indesejados, reações emocionais previsíveis diante de certos contextos, tudo isso compõe o que popularmente se chama de repetir padrões. A pergunta que emerge dessa observação é direta: por que os seres humanos repetem padrões, mesmo quando sabem que esses padrões geram sofrimento? Durante muito tempo, diferentes escolas teóricas ofereceram respostas parciais para essa questão. A psicanálise enfatizou a repetição como expressão de conflitos inconscientes. A psicologia comportamental destacou o papel do condicionamento e do reforço. A neurociência apontou para a formação de hábitos e circuitos neurais automatizados. Cada uma dessas perspectivas captura parte do fenômeno. No entanto, compreender a repetição de padrões exige uma abordagem mais integrativa. Nesse contexto, a teoria da mente primordial proposta por mim sugere que a repetição comportamental pode ser compreendida como o resultado da interação entre sistemas evolutivos antigos, processos inconscientes e mecanismos de aprendizagem que opera de forma automática. Bem-vindos à Mente Primordial. Eu sou Pedro Jala, psicanalista, terapeuta comportamental e pesquisador em comportamento humano e neurociência aplicada. Hoje nós vamos explorar um dos artigos publicados no meu site pedrojala.com. O texto se chama Por que repetimos padrões? Para começar a entender isso, precisamos olhar para a repetição de forma menos moral e mais estrutural. A tendência de repetir padrões não é um fenômeno raro ou patológico em si. Na verdade, ela é uma característica fundamental do funcionamento da mente humana. Grande parte do comportamento humano é estruturada por regularidades, hábitos, rotinas, preferências e formas de reagir a situações são, em muitos casos, repetitivos por natureza. Essa repetição possui vantagens adaptativas. Do ponto de vista cognitivo, repetir padrões reduz a necessidade de processamento constante de novas informações. Isso economiza energia mental e permite respostas rápidas em situações mais recorrentes. O cérebro humano, como qualquer sistema biológico, busca eficiência. Entretanto, a mesma tendência que permite eficiência também pode levar à manutenção de padrões disfuncionais. Um dos primeiros mecanismos por trás disso é bastante conhecido, mas subestimado. Um dos principais mecanismos envolvidos na repetição de padrões é a formação de hábitos. Pesquisas em neurociência mostram que comportamentos repetidos ao longo do tempo tendem a se tornar automatizados. O neurocientista Anne Graybiel demonstrou que durante a formação de hábitos, circuitos neurais dos gânglios da base passam a desempenhar papel central
na execução de comportamentos repetitivos. À medida que um comportamento é repetido, ele exige menos esforço cognitivo consciente. Isso significa que hábitos podem ser executados com pouca ou nenhuma deliberação consciente. Esse processo é altamente adaptativo, permite que o cérebro libere recursos energéticos com tarefas novas para lidar com tarefas novas e complexas. No entanto, uma vez estabelecidos, hábitos podem ser difíceis de modificar. Mas hábito sozinho não explica tudo. A psicologia comportamental oferece outra peça importante para compreender a repetição de padrões. Pesquisadores como B.F. Skinner demonstraram que comportamentos tendem a se repetir quando são seguidos por consequências reforçadoras. Esse processo, conhecido como condicionamento operante, explica como padrões comportamentais são mantidos ao longo do tempo. Reforços podem ser positivos ou negativos, com recompensas ou com a remoção de recompensas. Mesmo comportamentos que parecem prejudiciais podem ser mantidos se tiverem associados a algum tipo de reforço. Por exemplo, um comportamento pode reduzir temporariamente a ansiedade ou proporcionar uma sensação de controle, o que aumenta a probabilidade de sua repetição. Existe uma camada ainda mais profunda nesse processo. A repetição de padrões também está profundamente relacionada a processos inconscientes. A psicanálise, especialmente na obra de Sigmund Freud, introduziu o conceito de compulsão à repetição, sugerindo que indivíduos tendem a recriar situações emocionais passadas, muitas vezes sem consciência desse processo. Embora esse conceito tenha sido formulado em um contexto teórico específico, a ideia de que experiências passadas influenciam comportamentos presentes de forma inconsciente é amplamente reconhecida na psicologia contemporânea. Memórias implícitas, associações emocionais e padrões internalizados de relação podem influenciar comportamentos atuais sem que o indivíduo tenha consciência clara dessas influências. E aqui entra um dos fatores mais determinantes de todos. Emoções desempenham um papel central na manutenção de padrões comportamentais. Experiências emocionais intensas podem fortalecer associações entre situações e respostas comportamentais. O neurocientista Joseph Ledoux demonstrou que o cérebro possui sistemas especializados para associar estímulos a respostas emocionais, especialmente em contextos de ameaça. Essas associações podem persistir ao longo do tempo. Isso significa que situações que evocam emoções semelhantes podem desencadear respostas comportamentais semelhantes, mesmo em contextos completamente diferentes. Mas existe algo ainda mais sutil acontecendo por trás disso. Do ponto de vista psicológico, a repetição também está relacionada à busca por previsibilidade. Ambientes previsíveis são, em geral, percebidos como mais seguros. Mesmo quando um padrão é disfuncional, ele pode ser preferido a uma situação desconhecida. O psicólogo John Bowlby, ao desenvolver a teoria do apego, destacou como padrões relacionais formados na infância podem influenciar comportamentos ao longo da vida inteira. Indivíduos tendem a buscar, muitas vezes de forma inconsciente, contextos que reproduzam dinâmicas emocionais familiares.
quando olhamos para tudo isso de uma perspectiva evolutiva, a repetição de padrões também pode ser compreendida à luz da evolução. Mecanismos psicológicos que favorecem a repetição de comportamentos bem-sucedidos aumentam a eficiência adaptativa. Se um comportamento levou a um resultado positivo no passado, repetir esse comportamento pode ser vantajoso no agora. No entanto, em ambientes modernos complexos, esse mesmo mecanismo pode levar à manutenção de padrões que já não são adaptativos. Dentro desse cenário, surge uma forma de integrar todas essas explicações: a teoria da mente primordial, proposta por mim. Oferece uma interpretação integrativa desse fenômeno. Segundo essa perspectiva, a repetição de padrões emerge da interação entre sistemas emocionais ancestrais, mecanismos automáticos de aprendizagem, processos inconscientes, busca por estabilidade e previsibilidade. A mente primordial corresponde à camada mais antiga da arquitetura responsável por respostas rápidas e estratégias adaptativas desenvolvidas ao longo da evolução. Esses sistemas operam com base em associações formadas ao longo da experiência. Uma vez estabelecidas, essas associações tendem a se repetir, especialmente quando estão ligadas a emoções intensas. A repetição, nesse sentido, não é apenas um erro ou falha, é uma consequência do funcionamento normal de sistemas psicológicos que priorizam eficiência, previsibilidade e sobrevivência. Isso nos leva a uma pergunta prática. Uma das razões pelas quais padrões são difíceis de modificar é que eles estão sustentados por múltiplos sistemas simultaneamente. Mudanças comportamentais exigem alterações em hábitos automatizados, associações emocionais, expectativas cognitivas e contextos ambientais. Essa complexidade explica por que mudanças superficiais frequentemente não são suficientes para alterar padrões profundamente enraizados. Então, talvez o problema não seja repetir. A tendência humana à repetição não pode ser interpretada apenas como resistência à mudança ou falta de vontade. Ela reflete a forma como a mente humana foi estruturada ao longo da evolução. A repetição é, em muitos casos, um mecanismo de eficiência. No entanto, em determinados contextos, ela pode levar à manutenção de padrões disfuncionais. A teoria da mente primordial sugere que compreender essa dinâmica exige reconhecer a interação entre sistemas evolutivos, emocionais e cognitivos. Ao compreender a origem desses padrões, torna-se possível interpretá-los de forma mais clara. A repetição não é apenas um fenômeno psicológico isolado, ela é uma expressão da arquitetura profunda da mente humana. Agora, respondendo algumas perguntas frequentes sobre padrões comportamentais. Por que eu repito os mesmos erros, mesmo sabendo que fazem mal? Isso ocorre porque muitos padrões comportamentais não são guiados pela razão, mas por sistemas automáticos formados ao longo da vida. Hábitos, associações emocionais e processos inconscientes tendem a se repetir, especialmente quando estão ligados a experiências passadas que moldam ou moldaram sua forma de reagir ao mundo. Por que continuo entrando em relacionamentos parecidos?
Padrões relacionais frequentemente estão ligados a experiências emocionais anteriores, especialmente aquelas vividas no início da vida. A mente tende a buscar familiaridade, mesmo quando ela não é saudável. Isso pode levar à repetição de dinâmicas semelhantes em diferentes relacionamentos. Por que parece que eu ajo no automático? Grande parte do comportamento humano é automatizada. O cérebro cria atalhos para economizar energia, transformando ações repetitivas em padrões automáticos. Isso é eficiente, mas também pode fazer com que você reaja sem perceber, especialmente em situações emocionalmente relevantes. Isso tem relação com o inconsciente? Sim, muitos padrões comportamentais operam de fora da consciência. Isso significa que você pode perceber o resultado do seu comportamento, mas não necessariamente os processos que geraram ele. É por isso que algumas mudanças parecem difíceis de sustentar sem um trabalho mais profundo. Esses padrões podem ter origem evolutiva? Sim, a teoria da mente primordial desenvolvida por mim sugere que muitos comportamentos repetitivos estão ligados a sistemas emocionais adaptativos que foram moldados ao longo da evolução. Esses sistemas priorizam eficiência e previsibilidade, o que pode favorecer a repetição. Enfim, a repetição de padrões não é falta de inteligência, também não é necessariamente falta de força de vontade. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o resultado de um sistema que está funcionando como foi projetado, para economizar energia, para buscar previsibilidade e para repetir aquilo que já foi aprendido como seguro. O problema é que no mundo atual, o que é familiar nem sempre é saudável, e talvez o primeiro passo para sair de um padrão não seja quebrá-lo à força, mas entender por que ele existe. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, siga o podcast Mente Primordial aqui no Spotify. E para aprofundar esses temas, acesse pedrojala.com. E fica uma última provocação. Talvez você não esteja preso a um padrão. Talvez você esteja apenas repetindo aquilo que a sua mente aprendeu a reconhecer como sobrevivência. Muito obrigado por acompanhar mais uma reflexão da mente primordial e até a próxima.